Tá bom, tchau. Oi, Thiago. Thiago? Oi? Oi, Duan. Beleza? Beleza? Como vai? Tranquilo? Tudo bem. Cadê o seu... Opa, que bonito background aí. É, eu não tenho como o teu, né? Mas o seu. É só pintar, cara. É, eu vou pegar o final de semana e vou pintar. Mas o meu, pelo menos, está mais amarelinho agora. Tá bom. Tampar o quadro aqui das crianças e tal. Sim. Cara, a gente tem 12 pessoas esperando, mais você e eu. Luiz E... Ricardo tá aí? Quer liberar ele? Tem Não, como liberação, Luiz não está. Ricardo? Não está. Ele falou que estava esperando, conectado. Luiz Ricardo, o nome dele. Ah, ele entrou no Google Meet. Oh, my God. Ai, que mané, velho. Deixa eu pegar aqui para ele, peraí. Como pode? O cara tem 3 links. Meu Deus do céu. Aí, deixa eu mandar para ele. Tá, me fala que Espera eu um pouquinho. libero o pessoal aqui, tá? Peraí. Deve estar entrando. Vê se ele entra aí. Chama Luiz Ricardo. Eu falei para ele, é no Zoom Meeting. Tem lá escrito, copiado. Entrou. Beleza. Isso vem de Ricardo, tá você? ouvindo? Opa. Ricardo, tá ouvindo? Não está conectado com o telefone, cara. Tá conectado o quê? Está conectando agora. Ele vai tirar o fone. Aí sim. Parece um repórter, um jornalista famoso, rapaz. Imagina, rapaz. Que é isso? Tranquilo. Tá bom, Ricardo? Tudo bem, graças a Deus. Tranquilo. Tudo bem? Prazer. Tudo bem. Como está, Doga? Beleza. Então, a gente tem 14 pessoas. Posso liberar, Thiago? Pode, a gente vai falando aqui, dando uma introdução aqui, e depois a gente vai seguir aquelas perguntas, tá, Ricardo? Batendo um papo com você, e aí a gente vai bate-papo livre aqui, tá bom? Mas um pouco direcionado nas perguntas, beleza? Tranquilo, não tem problema nenhum. Tá, Tá. estou liberando. Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Já vi umas carinhas conhecidas. O Luiz Ricardo, a primeira foto que apareceu foi a da Priscila. Pra Tô mim. vendo ali. Tô vendo, viu? Se persegue isso, viu? Isso daí, você não vai se livrar disso, não, rapaz. Não tem jeito. Não.
A gente está liberando aqui, a gente só está dando mais um tempinho. Obrigado aí já para a gente conectar. Deixa eu ver aqui, já está entrando um pessoal. Pedro, Oi Augusto, como é que vai? Bom, a gente vai só para dar agradecer aí já as pessoas que já estão conectadas, o pessoal já está entrando aqui, alguns já estão comentando do link direto. De novo, queria dar boa noite aí para quem já se conectou. A gente está bastante contente hoje, né, com esse webinar, por várias razões, né? Primeiro que acho que dentro do que a gente tem feito nas últimas semanas, a gente tem sentido bastante impacto e o pessoal tem pedido para a gente continuar com o webinar. E como eu disse, essa alegria também de estar aqui hoje, pelo menos minha pessoal, por conta do que a gente tem como convidado de hoje. A gente tem buscado aqui dentro da Neon trazer essas pessoas que estão envolvidas em inovações, pessoas do mercado que são bastante relevantes para trazer esse cenário no dia de hoje. Então, da parte da Neon, hoje aqui, né, no Brasil, e o Duan lá de Nova York, que é o nosso CEO global, a gente tem trazido esses pontos de inovação e hoje, como eu disse, para mim é uma satisfação por conta da amizade que eu tenho com essa pessoa, o tempo que a gente trabalhou juntos também em uma empresa aqui no Brasil. Ele, para mim, foi uma pessoa importante no momento da carreira, lá na seguradora que eu estava. Eu batia muito lá na sala dele para conversar, trocar uma ideia. Então, eu considero ele, assim, não somente um colega de mercado, mas também uma pessoa que me ajudou até na orientação como profissional. Então, por isso que eu também estou bastante contente de estar aqui com o Luiz Ricardo, hoje um profissional já reconhecido, ele vai falar um pouquinho dele aqui, mas eu estou muito contente de falar e deixar que vocês aqui também, ao longo dessa conversa, aproveite o mesmo que eu aproveitei por muitos meses ali dentro do que eu podia, como estava próximo com ele, tá? A gente vai ter durante esse período de 1 hora aproximadamente. Como é que a gente vai funcionar aqui? O Duan também vai trazer um pouco dos comentários, mas basicamente a gente bate esse papo, a gente tem feito isso nas terças-feiras com algumas pessoas, e aqui a gente vai controlando, a gente está com uma única rede social, até para facilitar, a gente não está com o Clubhouse hoje, e a gente está colocando aqui o chat, que vocês podem ir trazendo as perguntas ao longo do período, aquelas que não forem possíveis, a gente realmente traz depois as respostas com o Luiz Ricardo, né, que no caso hoje vai estar aqui, e aí a gente vai trocando essa ideia, tá? Durante essa 1 hora. Antes de passar para o Luiz Ricardo, eu queria ver se o Duan quer comentar alguma coisa também, dessa apresentação, antes de iniciar. Mas hoje, de novo, eu queria agradecer a presença de vocês ali, tá? Duan, quer falar alguma coisa aqui com o pessoal? Não, podemos começar. Obrigado por estar aqui, Ricardo. Eu que agradeço. Eu que agradeço pela oportunidade. Tiago, você que sabe. Tá bom, eu queria só que, Ricardo, antes de... como eu disse, eu já te conheço há muito tempo, muita gente que está aqui, a gente comentou da Pri, que está aqui com a gente, o Unzer também, que estava ali com a gente há muito tempo, já vi ele por aqui. Antes de iniciar aqui, ou na verdade, já batendo o papo aqui, se você puder falar rapidinho assim, da sua experiência, que dura 1 hora da reunião, só da experiência completa, um pouco do teu background, para a galera conhecer um pouco você ali também, tá? Tá bom. Eu tenho, acho que ano que vem eu completo 40 anos de mercado de seguros. Eu comecei no tempo que IT se chamava processamento de dados e que computador não era uma coisa pessoal, computador era uma coisa que você via no filme 2001, Odisseia no Espaço, né? E trabalho com seguros e tecnologia e a parte operacional por todo esse tempo em 2 companhias. Eu acho muito engraçado, Tiago. O Tiago ele me chamou para essa conversa aqui porque
foi meio que uma pegadinha, foi meio uma armadilha. Eu estava brincando com a Priscila hoje. Ele falou assim, pô, Ricardo, a gente na terça-feira a gente bate um papo e tal, o que você acha? Você quer participar de um bate-papo? Eu falei, vamos lá, vamos bater. Bate-papo é Três, legal, né? quatro Aí pessoas. quando eu vi, né? Quando eu vi, o negócio é outra coisa, né? Mas o que eu acho assim legal, e eu falo isso para algumas pessoas, que hoje a gente discute muito, e eu não aguento mais ouvir a expressão, né? Transformação digital. E eu costumo brincar, uma vez eu participei de uma roda de CIOs, um monte de cara do mercado, a gente junto numa mesa, e os caras começaram a se apresentar, eu sou o CDO, eu sou Chief Transformation Officer, e por aí vai, um monte de coisa. Aí, na hora que chegou na minha vez, eu falei assim, olha, eu trabalho com transformação digital há 40 anos. O que está mudando pois é, o ponto todo é que a gente está nesse processo de transformação há 40 anos. Só que a gente tem, o que era linear, começou a se tornar um crescimento exponencial. E a gente está onde a gente está agora. Então, é um mundo em que você está cercado de tecnologia por todos os lados. E tem uma outra coisa que eu costumo falar também, especialmente para quem trabalha com tecnologia da informação, é que o correto é falar tecnologia da informação. A gente fala em tecnologia e deixa informação em segundo plano, quando, na verdade, a tecnologia surgiu como meio para facilitar a informação. Então, todo esse processo evolutivo que a gente viveu e vem vivendo, e vai continuar vivendo, né? Porque é uma outra coisa que eu também tenho bastante resistência a trabalhar é em exercício de futurologia. Eu acho que quem é bom em futurologia é quem trabalha com bola de cristal, quem joga cartas, quem faz qualquer coisa, qualquer tipo de arte divinatória, porque é cada vez mais difícil prever o que vai acontecer, não só nos próximos anos, mas talvez nos próximos meses e nas próximas semanas, especialmente depois de tudo que a gente passou nos últimos 12, 14, 16 meses, né? Então, assim, a humanidade passando por um momento de profundo questionamento, né? Um processo em que a gente passa a ter consciência de que a gente não tem controle de absolutamente nada, né? Porque o ser humano ele tem a ilusão do controle. Eu controlo a minha vida, eu controlo minha família, eu controlo meus amigos, eu controlo meu trabalho, eu controlo meus funcionários, minha equipe. Você não controla nada. Você mal e mal controla se amanhã você vai estar aqui, né? Então, assim, eu acho que é todo um fenômeno de questionamento, de autoquestionamento, de pensar nas coisas de uma perspectiva diferente, mais longe do exercício divinatório. Na verdade, o que a gente está vendo é cada vez uma oferta maior de possibilidades que vão se combinar de diferentes formas para desenvolver o futuro dessa indústria, o futuro de outras indústrias, o futuro de indústrias que nem existem ainda. Então, tudo isso é muito vago. O máximo que eu posso oferecer é o que eu tenho de bagagem nos Para últimos usar para 40 frente. anos, mas eu não tenho muito mais do que isso, porque para frente eu realmente não sei nem o que vai acontecer se eu der 2 passos, né? Eu posso tropeçar e cair. Interessante você. Então, esse é um bom exemplo do Ricardo, porque até o nosso call, desculpa, Dona, a gente estava marcando para poder fazer antes, a gente, tá tudo certo, mas você viu que não deu, né, Ricardo? Então a gente não consegue nem prever. Viu como é que é, né? Aí tive um problema de saúde, não consegui comparecer e a gente teve que mudar. Então não existe nada que é certo ou definitivo. Mas eu acho que a beleza do momento que a gente vive é um momento de consciência de possibilidade. Sim. Então, assim, mesmo quando a gente está falando do assunto aqui do call, né, do que vai ser o futuro do seguro, o que vai ser o futuro da tecnologia no seguro, o que vai ser o futuro de tudo isso,
na verdade, o que a gente vê é um leque de possibilidades que nunca antes foi ofertado, né? Então, assim, é muita coisa que pode acontecer e se combinar, né? É basicamente isso. Acho que não quero introduzir mais do que isso, não, porque acho que é muito tempo e eu ia ficar falando aqui, não vai Não trazer tem nada, não vai problema. acrescentar nada, Tiago, não vai acrescentar. Não, já acrescentou, imagina. Você ia Sabe? falar alguma coisa, Dom, antes de eu comentar a coisa? Não, ia comentar, Luiz Ricardo, quando você estava falando a gente não controla nada mais, essa semana passou, eu pensei, com certeza que todo mundo já tinha essa experiência, né? E eu estava falando com minha esposa sobre um tópico X, vamos comprar um TV, algo assim, né? Um tipo Uhum. de um produto. E estou assim navegando em Facebook da noite e aparece X marca desse aquele produto e eu estou esperando, estou pensando, sim, é verdade, a gente não controla nada, quem controla é Facebook, Google e Exato, sabe? exatamente. A gente já Na, ve- perdeu, né? na verdade, aquele mundo que está do George Orwell no 1984, na verdade, ele está aí, ele aconteceu. Na verdade, você é controlado, mas você não controla nada. E a consciência Exatamente. dessa falta de controle é que deixa a gente nessa situação de olhar e pensar, né? Mas é isso. Acho que Perfeito. se eu Ô, começo a falar, Ricardo, tu me conhece, Thiago. Eu começo a falar e eu não paro. não, vamos Então, nessa. A gente tem aqui, a galera tá conectando. Ricardo, eu sei que era um bate-papo que eu dei esse fake para você, mas eu queria só dar um alô. Tem a galera, o Pedro tá lá de Londres, né? Tá mandando um abraço para a gente, pro Duan em específico ali. Tem o pessoal do Chile também, que está acompanhando lá, que é o Daniel, da América Latina também aqui, para ouvir. Estou perdendo o portunhol aqui nosso, que a gente estava falando às vezes. Mas um abração para a galera também, o pessoal também da Flórida que se conectou agora há pouco aqui. Ô, Ricardo, um pouco do que a gente estava falando aqui, tomando esse item, como eu te falei, aqui a nossa ideia estamos entre amigos e aqui dá até para ver que a galera está se conectando. É isso que a gente quer fazer, mas que seja bem oportuno mesmo. Eu concordo com você que, apesar de a minha formação ser a parte atuarial, eu sempre vendi isso, Ricardo, na entrevista. Pô, eu vou conseguir projetar o que vai acontecer. Então, não fala muito, senão eu estou perdido lá, embora agora já estou mais focado na parte de inovação. Mas eu concordo com você que o momento que a gente está vivendo hoje é muito mais de oportunidade. Eu acho que as aberturas são agora que a gente está falando muito dentro do processo de inovação, quando a gente fala com as seguradoras, com as insurtechs, a gente vê que os players aí do mercado estão dispostos a ouvir. Eu acho que é o que você comentou. Pô, estou interessado a ouvir. Alguns ainda estão patinando um pouco mais, mas pelo menos desde 40 anos atrás a gente, não, eu estou com tempo para isso, eu estou investindo em outra coisa, mas agora a gente sabe que não tem como não fazer isso, tá? O que eu queria, né, até bater um papo com você nesse sentido. Então, hoje a gente ouve muito falar, olha, vou fazer vou utilizar a inteligência dos dados, inteligência artificial, né, dentro desse processo. Aí eu queria ver, assim, claro, até pela tua experiência, né, dentro da única empresa, quando a gente trabalhava lá, você já tinha um legado enorme, mas aí, isso sempre de utilizar os dados a gente já teve. O que você vê quando a gente fala de inteligência artificial? O que muda daquele cenário que você já está acostumado de ver os dados, mas agora a gente fala em muita inteligência artificial, então fica muito abrangente. Mas, na tua opinião, no know-how que você tem na área como operações mesmo, quando a gente fala em inteligência artificial para utilizar isso no processo do dia a dia, como é que você vê essa entrada, que todo mundo está falando, e a aplicabilidade mesmo dentro desse histórico que você tem visto, Ricardo? assim, esse ponto é um ponto interessante, assim como temos um monte de pontos que são interessantes. O que a gente tem que se preocupar um pouco é até que ponto as primeiras experiências de inteligência artificial elas não trouxeram uma visão de burrice artificial. Porque, na verdade, o que acontece demais é um mau uso de alguma coisa que é boa que acaba se queimando no início. Vamos voltar um pouquinho atrás. Eu me lembro que umas 2 semanas atrás um amigo me ligou para falar sobre RPA, que é um passo antes. É um passo antes. E achando e a gente tem uma tendência a achar que cada uma dessas coisas, dessas possibilidades, são balas de prata que a gente pode usar e vão resolver todos os problemas do mundo.
nenhuma delas resolve todos os problemas do mundo, e o que eu vi bastante em RPA foi como você usar mal o RPA. Como você pegar um processo ruim e você colocar RPA e depois você não conseguir sair dele porque você baixou seu custo a um ponto que você não conseguia sair dele. Porque você entrou unicamente com o objetivo de baixar o custo e não de melhorar o processo. Quando, na verdade, o RPA ele é excelente para você fazer uma transição de processo. Você começa com ele, aquilo que você economizou, você investe para mudar e melhorar o seu processo. Então, hoje você já fala em RPA combinado com inteligência artificial. Mas aí eu devolvo para vocês uma pergunta, e tenho certeza que todos têm passado por isso. Você como pessoa física, você entra em contato com várias empresas e você usa meios de comunicação que você sabe que tem inteligência artificial e automação por trás. E eu digo para você que hoje, eu não sei qual é a experiência nos Estados Unidos, mas, por exemplo, no Brasil, 80% das vezes, pelo menos, que você tem essa experiência, ela é extremamente frustrante. Porque você leva muito mais tempo para ter uma resposta que você quer do que você levava antes. Isso se você não está indo com uma pergunta que é uma pergunta comum. Só para que você entenda, né? Mas eu tive essa experiência nas últimas 3 semanas, umas 4 vezes. Eu queria fazer uma determinada pergunta para um serviço e eu tive que navegar por 45 minutos de aventura para chegar na resposta que eu queria. Então, assim, é uma possibilidade, são possibilidades que estão em evolução. Não a tecnologia em si, mas a utilização. A utilização tem muito que avançar ainda. Então, assim, a gente tem hoje um leque de possibilidades de tecnologia. Eu coloco o AI nessa possibilidade. Tem um monte de coisa que você sabe que pode usar inteligência artificial, né? Tem várias aplicações, no seguro, em todos os níveis, tem um monte de coisa. Mas o problema não é a tecnologia em si, mas é o uso que você faz da tecnologia. Você tem muito uso bobo que acaba queimando o nascer da tecnologia. E a inteligência artificial, o que ela, na verdade, tem no fundamento dela, é o aprendizado através da aplicação dela. Então, ela vai melhorando com o tempo. Mas qual é o tempo de paciência que você tem para a melhoria hoje em dia? O erro, né? Assim, porque vai ter um erro no começo, muitas vezes, né? Então, você tem essa paciência. Muitas das coisas que a gente discute de possibilidades de tecnologia na indústria, o grande problema é que a gente sabe que cada vez mais a gente tem que partir para aquilo que é ágil, você tem que experimentar e acertar e melhorar e continuar melhorando. Mas qual é o nível de paciência que o consumidor ou as pessoas têm para tolerar o erro, para tolerar o problema, para tolerar a fase de aprendizado? Então, esse é um desafio grande, tá? Então, assim, eu sei que é um ponto que está totalmente fora do que a gente queria falar, mas é para refletir sobre isso, né? Ô, Ricardo, e sabe por que não está fora para mim? Porque, perdão te interromper, porque assim, como está fora assim, não, tem uma correlação que é o que a gente tem falado, né? Você citou da inteligência artificial. Além dessa paciência que a gente que precisa ter, e é um item muito relevante nas seguradoras, na nossa experiência, que a gente tem toda a nossa vida profissional foi dentro das empresas ali, ou boa parte dela. Nesse sentido, quando a gente tem, por exemplo, um sistema legado, a gente está numa estrutura pronta, que está rodando, eu falo, agora você vai colocar inteligência artificial, por exemplo, já que esse item, eu começo a colocar, ele não pode substituir de uma hora para outra. Então, a gente tem várias insurtechs com a gente fazendo inteligência artificial, e aí começa a colocar e o legado está funcionando. Aí não dá tempo, fala, não, reinveste no legado, continua com o legado. Aí você não vai conseguir mudar, porque você não deu a paciência, a inteligência artificial é enorme, top, só que aí você não deu esse tempo para que o sistema ele se encaixasse.
a inteligência artificial não funcionou. Continua, e reinveste no legado. E vai vindo. Então, esse também é o que a gente estava falando, né, do ano recente, nas últimas semanas ali. Chicken and Esse egg. trade-off, ou chicken and egg problem. Você investe ou não nesse ponto. Tem esse item, né? Acho que por isso que tem a ver com o que você trouxe, né, Aí Ricardo? eu devolvo. O problema foi seu, tá? Você que me chamou para conversar, então. Não, mas já era, agora já foi. Coisa Eu que dei a pegadinha, não, agora já foi. não vai gostar tanto, né? Mas vamos imaginar o seguinte: vamos considerar que o sistema legado que eu tenho sou eu aqui, ó. 5.8, 40 anos de experiência de rodagem, tá certo? Dor na coluna, dor no joelho. Isso aqui é um legado, né? Então, é ilusório você imaginar ou você querer traçar que a evolução vai acontecer a partir da substituição do legado. Porque eu não consigo trocar o meu corpo nesse momento. Mas eu consigo melhorar o óculos, eu consigo colocar um aparelho no ouvido para escutar melhor. A pintada na barba, Ricardo? Eu consigo pintar a barba, eu consigo colocar um joelho artificial, tá certo? Então, na verdade, o que a gente tem que entender é que todas essas tecnologias aquela velha analogia que você tem ou do avião que está em voo ou do ônibus que está na estrada a 100 por hora. Você não vai trocar o motor no meio do assunto. Aquilo é o motor. Mas você consegue fazer muitas outras coisas até você ter a oportunidade de ter a parada para fazer uma troca maior. Então, o que a gente não pode se iludir é que todos esses componentes, todas essas possibilidades do ecossistema, elas têm que achar uma forma de convivência, porque a troca completa ela significa um gasto de capital enorme que ninguém tem. Isso é muito mais complexo. Então, o fato é o seguinte, o fato é que você tem as grandes empresas que têm seus motores já com uma certa rodagem, já com o mecanismo, né, a dificuldade de movimento. E você tem as novas empresas que têm um grau de agilidade imenso, mas que não tem o grau de conhecimento ou de entendimento que o outro tem. Na verdade, eu acho que a grande beleza, e as primeiras conversas que a gente teve sobre a Neon e as possibilidades, é entender o ecossistema como um todo. Entender como a gente pode tirar vantagem dessas possibilidades do ecossistema. E outra coisa que é fundamental, porque assim, qualquer um que chegar para você e falar não, eu sei o que vai acontecer, não, através disso eu vou resolver, ou através daquilo. Ninguém é dono da verdade, ninguém tem todo o conhecimento, ninguém domina o conhecimento nos dias de hoje. Na verdade, o que a gente tem que fazer cada vez mais é somar os conhecimentos para a gente chegar e avançar. Então, são coisas diferentes que vão... A beleza está nas diferentes possibilidades de combinação que você pode fazer. Mas não eliminação de outro, né? Em algum lugar. Pode falar. Desculpa, Tiago, existe uma tendência... Então, tendências em seguros e insurtech, primeiro passam pelos bancos e serviços financeiros e fintech, depois chega para seguros, normalmente, né? Existe uma tendência com os bancos. Por exemplo, Goldman Sachs. Eles lançaram no banco digital que se chama Marcos. Então, em vez de... Mas também seguiram investindo na digitação e transformação dentro do banco também, né? Mas eles abriram, tipo, com o exemplo que você deu, o corpo legado, mas eles estão criando um novo corpo ao lado, mas também estão aproveitando a experiência que eles têm por anos. Exato. Né? Você acha que que vai ser uma tendência em seguros? Eu não sei se essa é uma tendência, mas esse é um dos caminhos. Né? Então, assim, tem vários caminhos. Né? Isso que você acabou de falar, eu vivo todo esse tempo. A wave de modificação ou de evolução dos seguros sempre levou algo em torno de 5 a 10 anos depois do mercado bancário. Isso já diminuiu para 3 a 5 anos. Então, aquela revolução que você vê no mercado financeiro, ele reflete nos seguros alguns anos depois. Isso acontece
No passado aconteceu dessa forma. Agora, eu digo para você que há 5 anos atrás eu já ouvia bastante falar que as pequenas seguradoras nascidas de InsurTech já iam substituir o seguro lá atrás, né? Lemonade, uma série de outras coisas que aconteceram. E, na verdade, o que você está vendo é que está sendo um processo evolutivo. Isso que você acabou de falar é uma das possibilidades. Então, assim, o que eu não gosto de ouvir é que você vai substituir o legado. Mas pode ser que você vá fazer um pequeno clone que seja mais flexível. Você acabou de descrever o banco que criou um clone dele mesmo, mas com uma vantagem da dinâmica, e ele vai sobreviver através daquele corpo. É o pai e o filho. O filho vai levar a herança para frente. Essa é uma possibilidade. Tem várias outras que a gente tem coisas que vão funcionar e coisas que não vão funcionar. Mas, definitivamente, eu acho que a proposta de vocês é uma proposta legal, e tem várias propostas similares que a gente vê por aí, no sentido de que a gente tem que entender que a gente tem que aprender juntos. A gente tem que aprender aquilo que a gente não conhece com quem sabe e a gente somar os esforços para conseguir construir alguma coisa. Já há alguns anos a gente vem falando, o jogo de Lego, cada vez ele está evoluindo mais. O jogo de Lego começou com 50 peças, depois para 100 peças, para 5.000 peças, para 1 milhão de peças, mas continua sendo, muito melhor você pegar as peças e combinar para fazer uma forma diferente. E esse é o tipo de fenômeno que a gente está usando, com todas essas possibilidades de tecnologia que a gente está vivendo. Tem uma outra coisa que eu acho bem importante e que sempre passa ao largo quando você está discutindo seguro, você discute indústria de seguros. Não está errado falar na indústria de seguros, mas você tem que entender as diferentes dimensões da indústria de seguros, especialmente os diferentes segmentos da indústria de seguros. Uma das divisões que eu gosto bastante é você entender a evolução que você vê nos produtos de pessoa física e nos produtos de empresas pequenas e grandes empresas. Aí você já está tirando fotografia de 3 estágios diferentes de evolução do mercado. Porque o seguro de pessoa física, o seguro de consumer, é um seguro que ele seguiu a evolução exponencial da tecnologia do consumidor, da pessoa física. Mas a tecnologia das empresas e o corporate technology, ele seguiu um ritmo diferente, que não foi exponencial. Né? Eu costumo fazer a brincadeira do poder de fogo desse equipamento que a gente tem na mão aqui. Né? Isso daqui, há 10, 20 ou 30 anos, era impensável no estágio que a gente chegou. Mas isso daqui mudou a nossa percepção do que é aceitável ou não, do que eu quero ver ou não, o tempo que eu tolero esperar ou não. Mas quando você olha o tempo dentro das empresas, o tempo é diferente. Então, na verdade, você tem a prática do que é a teoria da relatividade. São os tempos relativos. O tempo para o consumidor final é um. O tempo para o consumidor final, pessoa física, é um. Para a pequena empresa é outro. Para a grande empresa é outro completamente diferente. Então, você vê que mesmo a evolução do que você tem disponível para ofertar para esse tipo de consumidor, a evolução as curvas são diferentes. Tem uma exponencial explosiva, tem uma outra curva que é uma exponencial, e tem uma outra que é meio que linear ainda. As coisas vão acabar, elas vão se juntar, em algum momento essas curvas vão se juntar lá na frente. Mas não é esse momento que a gente está vivendo agora. E a gente tem que entender que o seguro tem todos esses componentes, tá certo? Mas nesse sentido que você está falando, eu vou aproveitar aqui que tem uma pergunta aqui do Fonseca, do Augusto. Primeiro fazer a pergunta, porque aí eu entro nesse link que você estava comentando, tá? Que vem um pouco da necessidade do cliente. O Augusto, ele comenta assim, o que você acha da pergunta, né? Quando a gente fala assim,
qual é o problema que você quer resolver, mas ela tem que ser feita antes de qualquer ação de tecnologia. O que você acha dessa pergunta? Obrigado, viu, Fonseca, que ele comenta aqui. Essa pergunta ela é básica, porque, na verdade, ela devia ser a primeira pergunta em tudo que você faz, né? Então, primeiro, você tem que entender qual é o problema que você está vivendo. Você não pode partir para a solução porque você já tem uma resposta. Esse é o grande erro. A partir do momento que você tem determinadas ofertas de tecnologia, você já vê como se fosse a resposta para o seu problema. Mas você não definiu bem qual é o seu problema. E isso lá na frente vai gerar uma frustração, porque você vai ter alguma coisa, mas você olha para aquilo e fala, peraí, mas para que eu tenho isso? Por que eu criei esse Frankenstein? Né? Primeiro eu pergunto, onde eu quero chegar, o que eu vou fazer? E a dinâmica, a grande dinâmica, e assim, uma das coisas que eu discuto bastante, eu já conversei com bastante gente sobre isso, é uma certa frustração que eu tenho, como foi a evolução da tecnologia ágil, né? A discussão do ágil. O ágil, quando ele surgiu lá atrás, para a gente que era de tecnologia, você fala, puxa, isso é a resposta para o nosso problema. Acabou os problemas. E hoje, acabou os problemas, né? E aí hoje você vê que, peraí, nem aquilo que você tinha antes não era tão ruim assim, funcionava bem para algumas coisas. Isso que você tem agora funciona bem para outras coisas. Agora, o que a gente precisa em muitos cenários é combinar o que tem de bom das duas coisas para fazer uma coisa melhor, que pode dar um resultado melhor. Então, assim, eu não gosto de responder uma pergunta direta sobre uma tecnologia, porque ela já direciona o teu pensamento para uma resposta antes de você entender se aquele era teu problema. Né? Eu não tenho dúvida nenhuma, a gente vem falando, né, sobre a importância do analytics, do data analytics e tudo que você pode fazer com ele. Porra, isso é o futuro. E é o futuro você ter combinações de informações. Ao mesmo tempo, isso vai trazer, e está trazendo, um aperto muito grande de segurança de informação. Então, assim, tudo tem um contraponto, né? Então, aquilo que a gente sabe que... A outra coisa, né? A gente fala assim, puxa, o futuro vai ser o uso combinado de bases de dados de fontes distintas. Mas vamos voltar no velho problema da qualidade das bases de dados. Quem é que está respondendo e assinando pela qualidade das bases que você vai estar usando para tomar decisões? Independente se é através de uma tecnologia ou não. Então, o aspecto de qualidade toma uma dimensão maior, porque a tecnologia está te permitindo fazer muito. Mas de que adianta ter tanta tecnologia para fazer muito se você não tem qualidade e vai tomar decisões erradas em função disso? Esse ponto permanece. Ele já era um problema e continua sendo. Né? E ele vai cada vez mais tomar dimensões maiores. Porque, obviamente, você vai cada vez mais estar usando mais dados combinados para ter respostas de problemas. Mas qual é a qualidade da informação? Vamos falar sobre, quer ver, algoritmos. Vamos usar os algoritmos aqui. Hoje a gente já está discutindo até que ponto o algoritmo está tomando partido em situações que não deveria tomar. Porque por trás de um algoritmo tem uma mente que pode ter um pensamento com determinado viés ou não. A gente vai começar, está entrando agora em outras dimensões de discussão, sem perceber. Mas a gente continua apaixonado pela tecnologia. Ela por ela. Só que a tecnologia é um meio para você chegar em algum lugar. E a gente está chegando, vai chegar. Então, Fala, Douglas. Uma pergunta curiosa, né? O lugar dos insurtechs, mas como você está falando da empresa grande, porque seguradora é uma organização grande na parte de operações, uso de dados, data analytics, algoritmos, tudo isso, e adaptar as novas tecnologias, esse tipo de coisas. Vamos parar aí. Agora, pensa das insurtechs. Startup, insurtech foca em uma coisa ou dois máximo, né? E acho que a vantagem deles é isso. Eles resolvem um problema só. E eles não têm
toda a operação que uma seguradora tem, né? Eles têm capacidade de focar nisso. Como que você vê o ecossistema do mercado de seguros em termos de parcerias com insurtechs? Talvez uma recomendação para insurtechs, como que eles podem trabalhar com uma seguradora? Uma das coisas fundamentais, e eu vou juntar aí a pergunta que foi feita antes, porque ela tem tudo a ver com isso. As grandes seguradoras, elas têm várias perguntas, mas elas não necessariamente têm respostas. Na verdade, tem que haver, e eu acho que essa é a beleza do ecossistema, é você entender que tem uma seguradora com uma pergunta e que você está trabalhando numa resposta para aquela pergunta. E como é que você conecta as duas coisas e faz a coisa funcionar. Então, assim, a Insurtech que está começando, ela tem que entender quais são as perguntas que estão acontecendo para que ela escolha algumas delas que ela opte por responder. Eu quero responder essa. E ela já sabe que se ela responder essa e responder rapidamente, ela já tem alguém que está precisando daquela resposta. Então, você vai conectar os pontos que se complementam. Então, é aí que está, eu penso, o futuro disso. O futuro disso é cada vez mais essa combinação dinâmica entre as coisas. Porque, de novo, é o que você acabou de falar. Eu acho que essa é uma boa analogia. A grande seguradora, ela tem milhares de perguntas. E as milhares de insurtechs podem ter, cada uma, algumas respostas que você pode juntar a essas perguntas. O que não tem ainda é um data analytics que esteja cruzando tudo isso para que você faça os casamentos, igual aqueles filmes que você junta a pessoa com o seu par ideal. Olha o seu par ideal aqui, né? Só que a gente não está falando simplesmente de pares. A gente está falando de vários relacionamentos. Você está falando de uma empresa que pode precisar dos serviços de várias dessas outras empresas para que ela possa continuar melhor. Ou seja, o Luiz Ricardo 5.8 com o joelho doendo e as costas doendo, a hora que você conseguir juntar ele com uma Insurtech que resolve o problema das costas, o do joelho, e que consiga fazer ele ouvir melhor, é isso que a gente quer. A gente vai conseguir andar melhor, né? Então, a complementaridade é fundamental nesse momento. O que a gente sente falta é isso. Ninguém tem capacidade de procurar resposta para as milhares de perguntas, mas você pode achar algumas respostas importantes com empresas e pessoas que têm as ideias corretas e que você pode juntar e você pode trabalhar. Isso é o que vem se desenvolvendo. Né? E também não é somente tecnologia ou inovação da tecnologia também, né? Acho que uma das vantagens que as seguradoras podem aproveitar talvez mais é trabalhar com insurtechs na parte de inovação de produtos, né? Porque seguradora tem tanta experiência no produto, desenho de produtos, mas aqueles insurtechs também estão, parece que mais conectados com o mercado através da tecnologia, tudo isso, e eles são mais capazes de implementar, fazer inovação na parte de tecnologia comparando com seguradoras, né? Você acha que essa interação de inovação de produtos podem trazer velocidade para isso, Douglas? É velocidade. Porque elas têm as ideias, elas têm a inovação. Porque você entra em qualquer uma dessas grandes empresas hoje, todo mundo está falando que está fazendo um programa de inovação. O que é um programa de inovação? É você selecionar esse monte de perguntas que você não tem resposta. Né? Mas o ponto todo é o seguinte, você vai chegar no momento que você vai ter que fazer escolhas. E assim, se você tiver que fazer escolhas, mas você tiver parcerias viáveis rapidamente para você responder essas coisas e te dar uma dinâmica melhor, é aí que você pode chegar em algum lugar. É por aí que vai. Eu acho que é o que faz mais sentido na minha cabeça. Ricardo, e esse ponto é por isso que era um item que você falou alguns minutos atrás sobre o cliente em si, a necessidade dele, né? Porque você estava até comentando a necessidade da pessoa física, a necessidade da pessoa jurídica, assim, vai mudando, inclusive o tempo deles também, né?
Então, eu queria que você trouxesse também mais para ratificar o que você estava comentando, e para ver se é um ponto muito importante, que é a Neon tem trazido muito, é a necessidade do cliente. Então, assim, eu não com a tua experiência, eu não sei se isso foi mudando. A minha percepção é que, aos poucos, foi aparecendo mais oportunidades. Quando eu comecei no mercado, eu tinha muita questão, principalmente da parte atuarial, onde existia uma tarifa, você tinha um preço e acabou. Esse é o preço, eu tenho que trabalhar no preço. Com o passar do tempo na minha carreira, eu tinha tarifa, eu tinha que trabalhar muito com a avaliação, com a parte atuarial, mas o preço na ponta, até lá na última companhia que a gente estava junto, esse último preço eu tinha que preocupar também, Luiz, com qual era o tipo de produto que a gente teria lá. Não é só o preço mais, antes eu só fazia tarifa quando entrei no mercado. Faz a tarifa, é isso. Aí depois eu tive que preocupar, faz a tarifa, mas o cliente quer outro tipo de cobertura. Então, esses momentos, de cada uma, da pessoa física ou jurídica, como é que você enxerga que o mercado consegue solucionar, né? Ou como é que você enxerga esses diferentes movimentos que a gente veio tendo ao longo do período, que isso ajuda a gente a pensar para frente, né? Na verdade, assim, o seguro ele evoluiu num modelo que a gente pode chamar de inside out, né? Então, na verdade, você desenvolvia os produtos e você jogava para o cliente. Você não estava perguntando exatamente se era aquilo que o cliente queria. Você jogava lá, ó, você tem essas 10 coisas aí. Aí, toma aí. É isso aí. E aí aí. você começou a ter vários problemas do tipo, ao longo do tempo a gente vê isso. Um dos grandes desafios do mercado de seguro é a comodização de preços do seguro. Você está baixando commodity, está virando commodity. Então o preço está baixando. Mas o preço está baixando para aquele desgraçado daquele pacote que você está oferecendo. Então, o que está apontando é que você vai ter uma fragmentação de coberturas que aí podem ser melhor customizadas às necessidades individuais de pessoas, de empresas, e essa é a evolução. A evolução é essa. Então, a forma de virar outside in é a hora que você começa a fragmentar, porque fragmentando você também está respondendo o problema da comoditização do seguro, e você está bom. Então, eu não vou oferecer mais essas 10 possibilidades, vou oferecer 3, porque são essas 3 que ele quer, a um preço que é mais compatível com a expectativa que ele tem. E aí você continua balanceando a tua curva atuarial, o que você espera de resultado daquele tipo de negócio, mas os negócios vão variar. Essa é uma tendência natural. A gente está caminhando para isso. Então, a gente está saindo daquele modelo todo engessado para um modelo que a coisa vai mais customizada, né? Então, assim, customizada a nível de risco, a nível do que você quer. Então, assim, você, Thiago, quer algo... Vamos lá. E aí isso é importante. Você, Thiago, pessoa física, para determinado assunto, quer isso e aquilo. Você, Thiago, executivo de uma empresa, para a empresa, você quer uma outra coisa. Então, assim, as diferentes dimensões vão ter diferentes necessidades que você vai comprar pela necessidade. Isso eu penso, gente, que isso é o máximo que você pode exercitar de futurologia da indústria. A indústria vai ser cada vez mais customizada. Eu vi uns 3, 4 reports aí ultimamente que falava assim, o futuro do seguro, como vai ser o seguro em 2030. Eu não sei nem como é que vai ser o seguro no ano que vem. Então, eu acho lindo ver aquilo, porque parece que eu estou lendo um daqueles livros do Isaac Asimov, do Arthur Clarke, do passado, exercitando futurologia. Por quê? Porque tem componentes tecnológicos que ainda nem surgiram, que vão explodir de repente e vão aparecer. Eles vão aparecer e já vão se combinar para daqui a 10 anos. Eu não sei como é que vai ser. Mas tem uma tendência, e aí eu digo como modelo, como negócio, de que cada vez a customização vai ser maior. Isso para todos os segmentos. E as respostas que as insurtechs vão dar para as grandes seguradoras, e as seguradoras vão ter que adaptar os seus legados, os seus clones a fazer isso, é como trabalhar de uma forma mais flexível. Flexibilidade é chave para esse processo.
Eu acho que é por aí, Thiago. Não sei. Eu sempre falo muito mais do que deveria. Não, mas tá é mais ou ótimo. menos isso, excelente. Tiago, acho que a gente tem uma pergunta da Alessandro, que o timing dele está boa. Sim, sim. Não, eu acho que eu acho que até um pouco o Ricardo trouxe, viu? Obrigado, Ale. Um abração aí, tá? Aqui, o Ricardo trouxe um pouco isso, eu vou deixar para você até complementar, Ricardo, que ele pergunta para a gente se a inteligência artificial conseguirá melhorar a subscrição, a precificação, os riscos, tudo que você já comentou, e alguns segmentos, né? Mas aquilo que você já estava até falando, não colocando as suas respostas, né, nesse sentido, para você complementar. Você já tem esse histórico, agora assim, o que você quer responder, como você vai fazer isso e o tipo de segmentação que vai ajudar não só a inteligência artificial por si só, a gente tem excelentes insurtechs até conosco já plugadas, fazendo bons trabalhos, mas essas principais insurtechs que estão com a gente, e outras também que a gente já está vendo no mercado, eles estão resolvendo e focando no item que eles têm que ter. Não é só inteligência artificial, apenas, né? Acho que isso que é o ponto, né, Ricardo, que você já ensinou aqui para a gente o que eu estava falando era isso, é a tecnologia aplicada. A tecnologia aplicada a uma pergunta ou uma necessidade. É basicamente isso. Porque quando você fala, pô, tem possibilidade de usar inteligência artificial ou analytics em subscrição, em sinistros, na parte operacional, pô, tem potencial em todos os lugares. Em todos eles você tem alguma coisa que você pode fazer. O grande desafio é entender que você não vai fazer tudo de uma vez. Você tem que endereçar. Então, eu gostei bastante daquele primeiro comentário, que é fazer a pergunta certa para ter uma resposta e foco numa resposta, e você, através da tecnologia, chegar nessa resposta. As possibilidades são inúmeras, Thiago, assim, olhando, mas eu digo para você que otimização, por exemplo, de subscrição, utilizando tecnologia, inteligência artificial. Cara, eu falava sobre isso há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás eu falava nisso. E a gente tem hoje casos práticos em que isso já está funcionando. Mas para os diferentes segmentos, diferentes produtos, diferentes negócios, né, você tem graus de evolução diferentes, você tem níveis de qualidade diferentes. A coisa massificada, e outra coisa, né? Amanhã não, hoje, ontem. E tem toda essa parte de dados de IoT que você já tem aí, que você já pode começar a combinar, né? Então, assim, as possibilidades são inúmeras. Mas, assim, a qualidade das respostas, não sei porque ainda estamos experimentando. Esse é o ponto. A gente não pode esquecer que a gente ainda está experimentando. Vão haver erros. E a gente tem que entender qual é o nosso apetite para esses erros, né? Então, vão acontecer. Faz parte do processo de aprendizado e crescimento. Vão haver erros, mas vão haver acertos também. Mas todo mundo sabe que a gente aprende muito mais quando erra do que quando acerta. Quando acerta, a gente só aumenta o tamanho do tombo na hora que você tomar. Essa dá aquela inflada. Você dá aquela inflada, né? Mas quando você erra, você tem uma chance maior de aprender. Mas e se o erro for muito grande? E se o erro for acima da tua tolerância ao erro? Esse é um ponto que a gente não sabe ainda. Então, sempre bom tentar ajustar a pergunta com a resposta. Você ia falar um negócio? Sim, então, sobre segmentos mais complexos, ou tipo riscos, grandes riscos, EGNGO, tipo riscos, né? Eu vi alguns, como você falou, IoT, eu vi alguns exemplos aqui nos Estados Unidos e Europa também. Não sei se chegou ainda para outros países, mas com certeza vai chegar, porque a tecnologia já viaja tão rápido. Para a parte de grandes riscos e riscos complexos, a IoT, se aquela fábrica tem a IoT implementado, né? Então, eu não vi exemplos que impactam a precificação ou subscrição, mas mais para gerenciamento de risco. Então, para diminuir ou evitar até os sinistros, né? E aqui teve seguradoras em Califórnia, por exemplo, que quando foi os fogos nas serras, tudo isso,
eles até contrataram, em português, brigadeiros, ou brigadas, tipo, para privadas. Então, quando o IoT já dá uma alarma, antes do governo já chega a equipe privado, somente para e contrataram pela seguradora, somente para evitar o sinistro ou diminuir o sinistro, né? Esse tipo de coisas. Ou eu vi alguns exemplos também com imagens de satélites e drones que cada mês ou cada 3 meses passa pela em cima da fábrica somente para monitorar se tem acúmulo alrededor, cerca perto do prédio, por exemplo. E aí tem um componente de inteligência artificial, né, sobre aquelas imagens. E se tem acúmulo, se está mudando, se está acumulando mais coisas, mais risco para incêndio, então já vai para a seguradora, aí tem que falar com o cliente. Esse tipo de coisas dá para fazer, mas mais uma vez, acho que a oportunidade para as seguradoras é fazer isso através do InsurTechs e com parcerias, né? Não tenha dúvida nenhuma, esse é um caminho, né? Eu só vou colocar um contraponto aí, que é um contraponto que eu considero bem relevante. Quanto mais a gente avança nesses aspectos, a gente tem que pensar, a gente tem que meio que se sentir naquele filme assim do Star Wars, né? Então a gente tem que entender que contra a força tem uma antiforça. Então, quanto mais você depender de tudo isso de uma forma eminentemente tecnológica, o lado negro da força ele vai crescer e evoluir também, ele vai ameaçar isso. Então, você tem que entender que isso tem que seguir de uma forma segura, contínua. Porque o que acontece quando você começa a injetar interferência no meio desses dados e você começa a tomar decisões erradas em função de dados errados que você recebe? Sim. Então, isso tudo é coisa a se pensar, é tudo coisa que tem que evoluir, é tudo muito novo, são todos aspectos muito novos que vão evoluir, que vão criar possibilidades, mas a gente tem que pensar também, né? Principalmente quem já vem de 40 anos de seguro, você tem aquela visão de, opa, vamos olhar o outro lado aqui também, vamos tentar entender como é que a gente equilibra a balança aqui para ter certeza que eu estou indo numa direção correta, né? Ô, Ricardo, o que a gente aprendeu aqui, claramente, aqui nesse ponto, é que, principalmente as insurtechs, a gente tem várias, como eu te disse, basicamente, né, Duan, quase todo dia a gente recebe uma, duas, três ideias assim, como você disse, cara, parece ser muito boa, e a nossa função justamente é essa, assim, pela experiência também de mercado, de seguros, né, é olhar, a ideia é excelente, como é que a gente aplica, porque acho que esse também é o que sempre a gente pautou como DNA dentro do Animo. Insurtechs e inovações tem várias, né, quando chega, como se aplica, que é o exemplo que você falou, não é bem um contraponto, mas é um ponto que você está trazendo para nós, de eu tenho uma avaliação por drone, eu tenho uma inteligência artificial, mas espera aí, como é que você vai aplicar isso ao teu negócio? Porque a gente tem visto também, alguns casos da aplicação das insurtechs, nem companhias, seja pequena, média ou grande, em termos de seguros, ou um agente de seguros, pode ser o teu próprio corretor também. Quando não há esse cuidado, a ideia às vezes passa. Eu já vi casos conosco onde que a seguradora acha ótima ideia, quando coloca esse processo, não houve esse pré-alinhamento, aí se tem uma frustração dos dois lados. E fica cada um, acredite se quiser, isso eu acompanho dos dois lados, cada um na sua razão. Se eu falar com a seguradora, ela vai falar, essa aconteceu isso, 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 tá certo. E a Insurtech também, aconteceu isso, isso, você também tá certo. Os dois nas suas razões e ninguém fechou negócio e o nosso mercado não evoluiu. Então, acho que esse ponto é muito importante para ter esse alinhamento prévio, que os dois cenários se conversam. Eu acho que esse é um ponto que... E é fato, tá, Ricardo? Isso a gente tem visto no dia a dia, se não tivesse cuidado. Eu acredito porque a gente volta naquele ponto das perguntas e respostas. Então, tem muita gente trabalhando em respostas sem entender que as perguntas estão casadas com as respostas. Que são aplicações de tecnologia. Mas a hora que você conseguir... Qual é a limitação que as grandes companhias têm?
capacidade de responder todas as perguntas. Isso, a gente O que falou, é que não exatamente. acontece? Alguém entender claramente quais são as perguntas que as companhias têm. Então, sai respondendo sem saber quais são as perguntas. Então, vem com uma resposta linda. Mas não é essa pergunta que eu queria fazer. E aí a coisa não vai encaixar. É isso que acaba acontecendo. Então, a hora que você coloca o ecossistema para aprender junto, para se desafiar junto, tem Se mais conversar, chance né? de você achar combinações que fazem sentido. Pode ser que Perfeito. aquela seguradora que tentou aquela resposta tem uma outra do lado que queria aquela resposta, mas não foi para Não ela era que você dela. deu a resposta. Não era. É isso que vai acontecer. Ricardo, e esse é um ponto que a gente, né, estou chegando aqui já quase no final, acho que o papo é bacana, é assim, a minha ex-chefe estava no call aqui e ela não sabia que eu ficava na tua sala lá 1 hora, 2 horas, mas nunca vai saber que vai ficar entre eu e você e mais ninguém. Aqui, cara, e ficou muito claro, porque era um item que o Duan sempre trouxe isso, tá, para a gente aqui, a gente está aplicando dentro da América Latina, que é o ponto que você falou, que momento que a gente está fazendo essa conversa, e hoje é um exemplo claro, é bom a gente não só falar, mas trazer um fato. Nós estamos aqui com uma pessoa do mercado de seguros, com uma experiência gigantesca, alguns anos, vamos dizer assim, de mercado de seguradora. E a gente está com diversas insurtechs aqui, plugadas aqui também, aquelas que têm um bom ouvido aqui, vai conseguir ver claramente como que ela se encaixa, para justamente não acontecer ou incorrer no risco que você acabou de falar. Eu vou acelerando, a ideia é excelente, vou acelerar, mas nem conversei com a seguradora. Eu resolvo, conversa com ela. Então, esse foi um ponto que a gente trouxe aqui hoje, e outros que a gente já tinha falado. Pessoa de uma seguradora com a tua experiência está falando que tem que ser feito. O que você precisa? O que você precisa resolver? Talvez nem queira vender, eu quero ouvir. A gente vai trabalhar muito nisso nos próximos meses para o que a seguradora está precisando. Então, deixa a seguradora falar. Eu vou ficar quieto. Acabou a conversa, não vou falar nada. Eu vou pensar, como Enxutec, eu vou pensar, depois eu volto a falar. É que alguns momentos pode acontecer a Enxutec vai falar, a seguradora vai ouvir, não tinha pensado nisso. Então, eu adorei esse ponto, que há esse equilíbrio, e acredito que é um pouco do que a gente sempre acreditou de responder. Só para fechar, Ricardo, aqui contigo, perdão. Tiago, antes de você completar, só para dar um pequeno contraponto ao que você falou, que também é importante. Tá. Mas não é porque a seguradora tem essas perguntas que também você pode dizer que a seguradora sabe fazer todas as perguntas certas. Ela pode não estar vendo uma pergunta que ela não está fazendo. Então, Sim. também é interessante entender o tipo de resposta que se está dando para você entender que, poxa, quer saber? Eu não tinha pensado nessa pergunta. Essa pergunta é importante. Então, eu não tenho também... Uma coisa beleza, do nosso ponto de vista, essas são as perguntas. Mas esse é o ponto de vista de algumas pessoas que fazem parte daquela empresa, que têm uma visão, e elas podem estar perdendo alguma coisa. Por isso que eu digo que quando você junta o ecossistema e você troca ideias, você pode achar as perguntas e pode achar as respostas. Não, é por isso que eu comentei. Por isso que eu comentei, desculpa, era justamente esse item que, em algum momento, as insurtechs, estou falando de insurtechs do nosso lado aqui, quando é falado, não necessariamente houve pergunta aqui. Eu falo, opa, a seguradora, não pensei nisso. Então, acho que esse é o que a gente acredita e é o que a gente tem feito muito, tá, Ricardo? Eu queria só um último ponto, antes de encerrar, que eu preciso fazer esse tipo de pergunta, que o pessoal pede muito. Eu sei que não é um exercício de futurologia, mas a gente tem visto uma mudança forte, principalmente posso falar na minha profissão, como atuário. A gente não é o mesmo atuário lá de trás, né? Não tem como ser mais. Mas como é que você vê, Ricardo, assim, também sem futurologia, mas no sentido assim, o profissional, é uma pergunta, muita gente faz, mas eu gosto de ouvir esse tipo de pergunta, de resposta, principalmente de um cara como você. Qual profissional, que tipo de profissional que vai se encaixar, ou que tudo bem que vai ter novas tecnologias, outras coisas vão aparecer, mas a gente tem que trabalhar um pouco nisso. Então, como é que você vê, não a formação, mas assim, como é que tem que ser um profissional para se encaixar? É óbvio que tem que ser flexível, como você já trouxe, mas traz algumas características para o pessoal que está ouvindo aqui, para eles sentirem isso, tá? Não tenho dúvida nenhuma, isso já não é de agora, e agora evoluiu bastante, mas não é de agora. Toda a parte de ciência de dados é fundamental.
essa é uma parte que vai continuar evoluindo e vai evoluir muito, que é uma combinação de disciplinas do passado, né? O que a gente tem que... O que eu acho muito importante para as pessoas que imaginam trabalhar no mercado de seguros do futuro é entender que elas têm que se desenvolver numa combinação de duas coisas. Do lado da ciência, da análise, mas do lado do negócio também. Não é só o lado do skill que desenvolve, de ser um cientista e olhar o dado e se apaixonar pelo dado. Espera aí, não é o dado que você se apaixona, é a resposta que ele traz para o negócio. É ter esses dois lados, é balancear as duas coisas. Eu vou só colocar um desafio muito grande que aconteceu com o profissional de tecnologia nos últimos anos, né? No meu tempo, né, quando eu comecei lá atrás, você tinha 1, 2, 3 linguagens de programação para desenvolver. Hoje, você, a cada 2 anos, tem que desenvolver 3 para você ter uma possibilidade de que uma das 3 vai continuar para frente. E você tem que apostar em mais 2. Então, na verdade, o que a gente tem que ter muita consciência é que para ser melhor nessa futurologia, a gente tem que escolher 2, 3 coisas, colocar na mochila e continuar a cada 2 anos acrescentando mais 2 ou 3 coisas. Porque boa parte das coisas que você vai aprender, você vai perder, elas não vão servir para nada. Porque você não tem condição de saber qual é aquele caminho que vai ser o caminho ali na frente. Não sabe, você não sabe. Então, a ciência de dados acho que é fundamental. É a escolha do tipo de segmento que você quer conhecer mais, né? E entender que não tem... É muito aquele exercício de bolsa de valores que você pode ser fundamentalista ou você pode ser o cara que gosta do trading, né? Você tem que entender que nem um caminho nem o outro são perfeitos. Não tem aposta correta se você escolher só um caminho, mas uma combinação das duas coisas provavelmente pode funcionar bastante bem para você. É isso que as pessoas vão ter que fazer para frente. Não tem uma resposta certa, Thiago, porque a gente está tirando um alvo móvel, né? A gente não sabe, eu não tenho a menor condição de dizer para você o que vai ser a indústria daqui a 5 ou 10 anos. A única coisa que eu posso afirmar para você é que vai ser diferente do que é hoje. Isso eu tenho certeza que vai ser. Perfeito. Obrigado, viu, Ricardo? Duan, a gente vai encerrando aqui, até para manter o tempo aqui, a ordem. Queria novamente, da minha parte, agradecer, ficar muito contente, estou muito contente de ter falado com você novamente, Ricardo. A gente tem falado, né, até sobre os caminhos que a gente tem tomado aqui na América Latina, porque eu sempre tive você como um cara de muito respeito. Mas hoje foi legal porque também a gente teve aí um número bastante significativo das pessoas aqui, batendo recorde de pessoas participando. Queria agradecer as perguntas também para cada um de vocês, os amigos, pessoal, o Alexandre Unzer, o Henrique, que também estava aqui até agora há pouco. De novo, um abraço para a Pri, que está com a gente. A Marcele, que é uma pessoa muito querida também do nosso meio aqui. Queria agradecer a todos, e você em especial, tá, Ricardo? De novo. Nós vamos ter outros pontos ali mais para frente para falar de novo desse item específico. Não vai ser pegadinha. A gente ficou muito contente porque a gente sabe que você fala realmente o que tem na sua cabeça e que a gente precisa ouvir, tá? Queria agradecer e não sei se o Duan quer fazer alguma consideração final. Eu falo bobagem também, então fica tranquilo com relação a isso. Não é o dono da verdade, não. Eu falo com base na experiência que eu tenho, nada mais do que isso. Não quer dizer que eu estou certo em tudo que eu estou falando. Não é assim. Duan, quer falar alguma coisa, Duan? Eu agradeço pelo bate-papo, que no final das contas foi um bate-papo mesmo, então foi legal, foi bacana. Eu falei para você, eu falo a verdade, não acredito em mim. A única verdade que não foi tão verdade que eu falei que o Rogério Ceni era o melhor técnico, aí você ficou meio assim, mas foi campeão, eu te avisei. É verdade. Não, muito obrigado, Luiz Carlos. Obrigado, Douglas. Prazer. Muito obrigado, prazer. E é impressionante que, de saber, a gente pode ficar falando horas, né? Então, próxima a gente vai marcar 3 horas. Beleza. Obrigado, Luiz. Obrigado, Edu. Até mais, gente. Valeu. Um abração, tá? Valeu. Tchau, pessoal.